Olá, hoje no JBN nós vamos falar sobre a campanha Novembro Azul, que tem o objetivo de estimular os homens a cuidarem da saúde. E nós ainda vamos saber o que é destaque no noticiário internacional e as obras de concretagem da Catedral Cristo Rei em Belo Horizonte. A igreja é o último projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. E o terceiro episódio da série Meu Voto Importa da CNBB. Vamos saber mais sobre as funções do prefeito e do vereador. E você vai conhecer ainda o grupo Giramundo, que é formado por artistas que se dedicam ao teatro de bonecos. O JBN de hoje está começando agora. Jornal Boa Notícia de hoje está começando. Muito obrigado pela sua companhia. A gente começa essa edição com um dado muito preocupante. É que por dia, 43 homens perdem a vida em decorrência do câncer de próstata aqui no Brasil. Esse número é do Instituto Nacional do Câncer e acende um alerta para a prevenção, já que, se diagnosticado logo no início, há 90% de chance de cura. Por isso, estamos no Novembro Azul. A população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em 2019. Que o número de mulheres no Brasil é maior do que o de homens, quase todo mundo sabe. E um dos motivos disso é que morrem mais homens do que mulheres no país. Pois é, e você sabia que o câncer de próstata está entre as principais causas desta mortalidade? Por dia, 43 homens morrem no Brasil dessa doença e outros 3 milhões de pessoas do sexo masculino convivem com ela. É o que diz o Instituto Nacional do Câncer. Para esse ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é que no Brasil sejam diagnosticados mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata. No estado de Goiás, são previstos 2.240 novos casos. Então, realmente, é o câncer mais comum nos homens em se tratando órgãos internos. Só perde para câncer de pele, não melanoma. Então, realmente é algo muito comum e que todos nós precisamos alertar a população. Não existe apenas uma única causa definida para o câncer de próstata, segundo os médicos, mas existem chances de cura. Por isso, para conscientizar os homens da importância da prevenção e do diagnóstico precoce, desde 2003 existe o movimento Novembro Azul. O câncer de próstata, desde que diagnosticado em fases iniciais, e essa é a importância da campanha, tem 90% de cura. Então, é um índice altíssimo, porém, se a gente deixa passar de hora, é uma doença que não vai ter cura. Ela vai ter um tratamento, vai ter um controle, mas muitas pessoas morrem dela, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, 25% de quem tem a doença vai morrer por ela porque faz o diagnóstico em fases mais tardias. E é essa a nossa luta, né? Fazer diagnóstico precoce. Nós, homens, temos esse enorme preconceito com o exame de toque retal, que é um exame que faz parte do diagnóstico de câncer de próstata. Então, isso é realmente algo que não faz nenhum sentido, né? Todos nós precisamos ter a consciência que cada um de nós precisamos fazer esse exame. Vocês, mulheres, nos dão uma aula diariamente. As mulheres frequentam o ginecologista desde a sua adolescência e nós, homens, ficamos com essa história. Você tocou num assunto muito importante, que é a pandemia. A pandemia, de uma maneira geral, ela afastou toda a população do serviço de saúde, aqueles serviços que não são ditos de emergência. Então, os homens encontraram uma desculpa a mais para não ir ao urologista. Então, a pandemia, esse ano, é um dos focos do Novembro Azul. Nós estamos chamando a atenção sobre esse fato, porque os homens realmente diminuiu muito a procura pelos consultórios, né?
Tá aí o recado para todos nós homens. A gente tem um problema sim em ir ao médico e a gente tem que deixar dessa mania, tá? Tá errado. Vamos nos cuidar, não tem vergonha nenhuma nisso, tá certo? E é hora da gente saber o que é destaque no noticiário internacional desta quinta-feira. Acompanhe comigo. O novo gabinete do Peru começou a tomar forma nesta quarta-feira, quando o advogado e político Antero Flores Araoz concordou em ser o novo primeiro-ministro peruano. Ele prometeu comandar o país firmemente em meio ao tumulto político vivido nos últimos dias. O chefe do Congresso do Peru, Manuel Merino, foi empossado como presidente da nação andina na terça-feira, logo depois do impeachment de Martín Vizcarra, afastado por suspeitas de corrupção. Merino prometeu que as eleições marcadas para abril serão mantidas na mesma data. E as autoridades eleitorais dos Estados Unidos não encontraram indícios de fraude na vitória de Joe Biden. É o que aponta um levantamento feito pelo jornal The New York Times. Sem apresentar provas, o presidente Donald Trump, candidato à reeleição, tenta reverter o resultado das eleições de 3 de novembro e alega fraude eleitoral em estados que deram a vitória ao democrata. O jornal entrou em contato com os escritórios de autoridades eleitorais em todos os 50 estados do país entre segunda e terça-feira desta semana. E o estado de Nova York anunciou novas restrições para restaurantes, bares e academias. Os estabelecimentos deverão fechar às 10 horas da noite a partir da próxima segunda-feira. Além disso, serão proibidas reuniões privadas com mais de 10 pessoas. Segundo o governo local, as restrições são necessárias porque novas infecções por coronavírus foram associadas a esse tipo de atividade. As empresas podem reabrir todas as manhãs normalmente. Os Estados Unidos seguem batendo recordes na pandemia do novo coronavírus, chegando a registrar mais de 200 mil novos casos em 24 horas. E a Itália se tornou nesta quarta-feira o 10º país do mundo e o 5º da Europa a ultrapassar a marca de 1 milhão de casos de Covid-19. Os dados são da Universidade Johns Hopkins. O país é o 6º com mais mortes no mundo e o 2º do continente atrás apenas do Reino Unido. A Europa passa por uma segunda onda de contágio que causou uma série de novas medidas de restrição em diversos países, inclusive na Itália. 5 regiões italianas, incluindo a Lombardia, estão sob lockdown desde o início do mês. A restrição está prevista para acabar no dia 3 de dezembro. E a senhora aí de casa que faz compras no mercado já deve ter percebido, né? Os preços dos alimentos estão subindo. Cada dia parece que o dinheiro rende menos, né? Carol Matos está aqui para falar para a gente, falar mais sobre isso com a gente, né? Carol, essa alta deve permanecer até quando? Oi, Wilker, olá também para todos que nos acompanham. Pois é, a salada que hipoteticamente deveria pesar menos na balança, agora está pesando mais, é no bolso dos consumidores. Segundo a pesquisa feita pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, itens como tomate, pepino e chuchu estão bem mais caros neste mês na comparação com outubro. Nas principais centrais de abastecimento do país, o tomate, que custava em média R$ 1,80 o quilo, está sendo vendido por R$ 6,00 o quilo. O pepino também teve uma disparada, de R$ 1,60 para R$ 10,00 o quilo. O motivo, de acordo com a Conab, é a variação climática. Isso porque períodos de chuva ou de muita seca aumentam os custos de produção. E essa diferença é repassada para todo mundo, para o supermercado e, claro, para o consumidor final. Detalhe, aqui vai um alerta. O preço pode continuar alto nos próximos meses, ou seja, as compras para a ceia de Natal e Réveillon não devem sair muito baratas não, viu? Para tentar fugir dessa alta nos preços, a dica dos especialistas é optar por alimentos mais baratos, especialmente frutas e verduras da época. Vai ser um desafio para todos nós. Eu volto para o estúdio com você, Wilker. Um desafio mesmo, Carol. Obrigado pela sua participação. Agora a gente vai até Minas Gerais para ver como estão as obras de concretagem da Catedral Cristo Rei. Neste momento, os operários trabalham na concretagem da nave. A catedral, último projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, está sendo construída na região norte da capital mineira e deverá acolher milhares de fiéis para celebrações religiosas e culturais,
além de ser um espaço que vai abrigar também ações sociais para os mais necessitados. Ferro, concreto e fé são a base da Catedral Cristo Rei, que está sendo erguida em Belo Horizonte. Cerca de 38% da concretagem já foram concluídos. Uma etapa estratégica começou a ganhar forma. A parede sul é uma das mais importantes da Catedral Cristo Rei. Junto com a parede norte, ela vai servir de base para o topo da nave e também para as torres, que quando estiverem concluídas terão 100 metros de altura. A parede sul e a norte serão levantadas praticamente juntas. Quando a forma de uma estiver cheia de concreto, do outro lado uma forma já estará esperando o material para também ser erguida. A seção transversal dela é elíptica e a inclinação é variável. Ela é mais inclinada no centro e menos inclinada nas bordas. Então, para cada painel desse de forma, tem uma série de cambotas, que são as peças curvas de madeira, que dão o raio de curvatura correto para cada altura. Até essa etapa aqui, foram necessários fazer 552 cambotas de 230 tipos diferentes, para dar o formato que o arquiteto projetou. Nesta primeira etapa da concretagem, foram usados 180 metros cúbicos de concreto. São cerca de 23 caminhões betoneiras para entregar todo o produto. A gente vê numa estrutura dessa, nessa altura, uma leveza singular que só Niemeyer consegue dar, né? Então essa é uma característica técnica muito interessante da obra. O desenho, a capacidade de formas curvas que o concreto é capaz de fornecer. Ainda que dê esse trabalho, essa complexidade de engenharia, que também é muito interessante, é muito rica, né? Assim como todos os setores de produção, a obra da Catedral Cristo Rei também foi impactada pela pandemia do novo coronavírus. Nós tivemos, desses 10 meses mais ou menos de obra, uns 5 meses foi reduzido. Nós tivemos um mês de férias coletivas lá, né, meados de março até abril, para tirar o pessoal da circulação aqui no auge da pandemia. Antes da redução, os funcionários concluíram o espaço de convivência para receber melhor os fiéis que participam das celebrações na catedral. Desde o fim de setembro, o ritmo foi retomado. O último projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer segue em construção, graças ao apoio de cada um que contribuiu para esta obra. Essa obra é executada com a contribuição dos fiéis, é para eles, é deles. E cada passo que a gente dá na construção aqui é sempre importante a lembrança deles e fazer o agradecimento a eles pela contribuição. Isso aí, obras a todo vapor por lá. E olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e adiou as eleições municipais em Macapá, capital do estado. O primeiro turno em todo o país está previsto para este domingo e o segundo para o próximo dia 29. A decisão de Barroso vai a referendo pelo plenário do TSE ainda hoje. O estado enfrenta o 10º dia com problemas no fornecimento de energia elétrica. Um laudo preliminar da Polícia Civil mostrou que o incêndio causado na estação de transmissão na capital do Amapá não foi causado por um raio, como vinha sendo divulgado pelo próprio governo estadual. Segundo a polícia, o fogo foi causado por um problema na bucha de um transformador. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre o grupo Giramundo, formado por artistas que se dedicam ao teatro de bonecos. E o nosso comentário de hoje é sobre a obrigatoriedade ou não da vacina contra a Covid-19. Daqui a pouco eu volto. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração.
Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E os estudos clínicos da vacina Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, foram retomados e doses do imunizante devem ser aplicadas a voluntários novos. Os testes ficaram paralisados por cerca de 38 horas. Depois de avaliar novos dados apresentados pelo desenvolvedor do imunizante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou ontem a retomada dos testes. E agora a gente continua falando sobre vacina. É momento do nosso comentário de hoje. O assunto desta quinta-feira é bastante controverso, viu? Trata-se da obrigatoriedade ou não da vacina contra a Covid-19. Você acha que todo mundo deve ser obrigado a se imunizar ou não? Quem vai falar sobre isso pra gente é o advogado Rafael Arruda. Vacinação obrigatória ou não? Essa é com certeza uma das questões mais tormentosas discutidas no país. Pode ou não um sujeito, um cidadão, ser compelido a se vacinar contra a sua vontade? Bom, é preciso entender bem essa temática. Eu começo dizendo que existe lei federal editada no ano de 75, que é a Lei Federal 6259 de 1975, que estabelece competir ao Ministério da Saúde a fixação da lista de vacinas consideradas obrigatórias em determinado programa vacinal. Isso não significa dizer que o cidadão que porventura se recuse a se vacinar vá ser forçado a, contra sua vontade, receber e se submeter, portanto, a um programa vacinal. E por que isso não pode acontecer? Porque a Constituição Federal garante ao cidadão o direito à liberdade, o direito à crença, o direito ao livre pensamento. Ou seja, estamos tratando aqui de um direito e de uma garantia individual, que é a de ter preservada a sua convicção pessoal, por mais heterodoxa que ela possa parecer. Tá certo, muito obrigado, Rafael Arruda, pelo comentário de hoje. Nesta semana, a gente tem falado muito sobre as eleições que vão acontecer já no próximo domingo. A Igreja no Brasil vem tratando bastante sobre o assunto também, afinal, exercer nossa cidadania é nossa obrigação como cristãos. O terceiro episódio da série Meu Voto Importa, do Regional Sul 4 da CNBB, explica direitinho quais são as funções do prefeito e do vereador. Vamos ver. Que bom que a gente está junto mais uma semana. E hoje a gente vai falar sobre as funções de um vereador e de um prefeito. Você aí de casa, você acha que o vereador pode construir uma escola? A resposta é não. É função de um vereador asfaltar a rua? Também não. O vereador não pode criar gastos para o município, então você deve ficar atento se o candidato está propondo algo que seja inconstitucional, ou então que não vai ser cumprido. Eu vou fazer uma listinha para você guardar na memória o que é a função de um vereador. O vereador é o político que as pessoas precisam ter acesso com mais facilidade, pois ele deve estar nas comunidades para conhecer as necessidades e levá-las às autoridades competentes. É função dele, principalmente, elaborar e votar leis, ser o porta-voz das pessoas, fiscalizar as ações do Poder Executivo, mesmo que ele faça parte da base ou do mesmo partido que o prefeito e o vice. Ele pode acompanhar as obras que são executadas pela prefeitura, mas lembrando que não pode fazer as obras. O vereador também deve discutir, aprovar e fiscalizar a aplicação do orçamento e denunciar quando tiver irregularidades, lembrando que essa denúncia ela deve acontecer mesmo que ele seja do mesmo partido ou aliado do prefeito e do vice. Já o prefeito é o chefe do Poder Executivo. Isso significa que ele deve executar obras de infraestrutura, por exemplo. Mas ele também deve estar atento às demandas da população e viver a cidade. Ou seja, conhecer os bairros, atender às demandas da comunidade, principalmente daquelas pessoas mais carentes.
Mas sendo o chefe do Poder Executivo, ele não pode administrar sozinho. Oi, José, tudo bem? Que bom te encontrar por aqui. Tá fazendo o quê? Estava aqui pensando sobre a função de um prefeito e do vice. A gente precisa estar bem informado. Com certeza. O prefeito e o vice precisam entender que nós vivemos em uma democracia, ou seja, a opinião de todos importa. E eles precisam estar preparados para ouvir e atender às necessidades das pessoas, das organizações sociais. Para isso, o prefeito precisa elaborar um programa voltado às necessidades de todos, priorizando a distribuição da riqueza e da renda para melhorar a qualidade de vida. O povo deve participar das discussões sobre a elaboração do orçamento e saber quanto vai ser destinado para cada área. E não podemos esquecer que é responsabilidade dele também implementar e apoiar ações que visem a criação de emprego e a geração de renda. Amigo, obrigado pela conversa. Se todos os eleitores tiverem essas informações, com certeza poderão escolher melhor seus candidatos. Aí, menos uma dúvida para você, eleitor. Esse trabalho da CNBB está muito bem feito. Parabéns a todos lá do Regional Sul 4 por esse trabalho tão bem executado. Olha, antes de ir embora, eu quero te apresentar o grupo Giramundo, que é formado por artistas que se dedicam ao teatro de bonecos. O trabalho começou de forma intimista, mas logo a novidade despertou o interesse de muita gente. E o resultado já são 50 anos de história. O museu guarda o acervo de cerca de 1.500 bonecos que já participaram de quase 40 apresentações do grupo nesses 50 anos de história. O Giramundo foi criado em 1970 em Belo Horizonte pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Tereza Veloso e Madu. Filha de Álvaro e Tereza, Beatriz segue a trajetória da família. Eu estou no Giramundo desde muito novinha, desde o berço, digamos assim, e eu tenho, hoje em dia, eu tenho uma felicidade, uma honra de ter convivido com essa história linda, né, de muito esforço, muito trabalho, muita pesquisa, muito desenho, muitos bonecos. É um orgulho que eu tenho de ter chegado até aqui acompanhando o Giramundo, né? Eu não sei nem o que seria da minha vida se não fosse o Giramundo, se não fosse os bonecos. E papai falava que no meu berço tinha um monte de pedacinhos de bonecos de pezinho, mãozinha, e que eles me levavam ao lado, colocavam meu berço ali ao lado da oficina, e cada hora um passava e mexia comigo, e de acordo com ele, minha mãe, eu era muito boazinha, então eu me divertia com os bonecos. E assim eu venho fazendo, né? Durante esses anos todos. Eu entrei no Giramundo em 1985, em novembro de 1985, muito nova, mas eles não tiveram alternativa porque um dos manipuladores precisou sair às pressas e eles estavam em temporada, então eles me chamaram. O grupo Giramundo completa 50 anos fazendo história. A peça O Pirotécnico Zacarias está sendo adaptada para se transformar em um filme. O teatro e o cinema, às vezes, se entram num certo choque criativo, porque são linguagens diferentes, são modos de construção diferentes. Por outro lado, em alguns momentos, eles são harmônicos e um alimenta o outro. O cinema, a presença da câmera, e o storyboard, o planejamento dos cortes, da montagem do cinema, certamente amplia a nossa visão sobre a montagem da cena. E, por outro lado, a emoção do ator, o trato com os objetos, o valor da precariedade metafórica, vamos dizer assim, do teatro, tudo isso também humaniza, de certo modo, o produto cinematográfico que a gente vem fazendo. O trabalho do grupo demonstra dois caminhos que desembocam no futuro:
a ampliação das abordagens do boneco e a pesquisa sobre movimento. O Giramundo ele é um grupo que nasceu com uma proposta caseira, tímida até, mas que foi se intensificando à medida em que o boneco se tornou importante, ocupando espaços de expressão dos artistas aqui do grupo. Isso continua até hoje. E uma coisa que se intensificou muito é que o Giramundo deixou de ser um grupo de teatro de bonecos. É um grupo que se dedica a utilizar o boneco como meio de expressão em qualquer outro meio. Então, o Giramundo é um grupo que trabalha com publicidade, literatura, produtos, cinema, teatro, vídeo. Ou seja, é um grupo que está se preparando sempre e pesquisando sempre como que o boneco pode atuar em todas essas áreas para levar informação, educação, entretenimento, né? Então, é um campo de atuação muito vasto. E o que a gente escolheu foi a nossa mídia, que é construir bonecos, e sem uma preocupação única de trabalhar com ele. Então, são vários estilos artísticos, técnicos, né? São pontos de interesse muito variados. Eu acho que isso que traz o Giramundo, 50 anos corridos, como sempre uma novidade. E isso a gente pretende manter. Isso aí, parabéns a todos os integrantes do grupo Giramundo pelos 50 anos. JBN vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Lembrando que amanhã eu tô de volta. É claro que eu conto com a sua audiência. Até lá. Yeah.